Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val, que ele veio pela segunda vez. Sim. Vamos começar a dividir os boletos com ele. Vamos, ele Dudu, já é sócio nosso aqui. Quando começa pela segunda vez, acho que já dá para dividir, né? Exatamente. E os dividendos, vai dividir também? Os dividendos a gente vai ter Por que enquanto, pensar. só boletos, né? Por enquanto, você chegou agora. E aí, doutor Calma, Paulo? nosso convidado é o Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte, Ironman, maratonista sub-3, criador do Meu Doc e também médico da Seleção Brasileira de Natação. Seja bem-vindo. E também youtuber e blogueiro nas horas vagas. Ó, Blogueiro não, é influenciador. Influenciador para o bem. digital. Uhul! Boa. Ó, a gente tá gravando nesse dia aqui. A primeira coisa que eu perguntei pra ele foi assim: você já se recuperou, né, Vavá? Porque ele fez o desafio dele, né? Como que foi o teu desafio? Só nas últimas lembrando que já semanas? tem um episódio que ele participou e que ele ia pro começar com... não sei se foi primeiro o Ironman ou o Foi pra Boston. Kona. Foi Foi Kona. depois de Floripa. Foi? Ano passado, foi ano Foi, passado isso. foi isso. Como que foi o seu desafio das últimas semanas? Bom. O que se constitui? Ah, que engraçado. Interessante que a gente chegou a essa conclusão meio que aqui, assim, né? É. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fico feliz de voltar, né? Quando a gente volta, quer dizer que o papo foi bom. Foi e ótimo. mais uma vez agradeço. Então, assim, as últimas semanas foram semanas bem intensas. Eu fiz o Ironman em Florianópolis e agora fiz o desafio da Maratona do Rio. Então, eu corri 21 e 42 e tinha feito há 2 meses atrás a Maratona de Boston. Né? Então, foi Maratona de Boston, Ironman e aí agora 21 e 42. Ah, e antes eu fiz a ASICS também, Golden Run, aqui de São Paulo, 21. Nossa, parar. Não, eu tô É de férias médico e tem um monte de outras funções. Ah, não, sim, é. Isso tudo. É. Né? Não basta ser médico, tem que colocar trocentos. Não, mas é importante a gente deixar claro aqui. Para você fazer tudo isso, você teve que fazer um planejamento ou... Não, vou fazer. Não, com certeza, assim, é um lastro esportivo gigantesco e não só isso, eu venho num ciclo constante desde dezembro, então eu tive as férias esportivas em dezembro, 10 dias que eu fiquei off total, e aí comecei o ciclo e o foco, a prova-alvo era o Ironman Brasil. Uhum. E aí fiz a prova, foi super bem, deu tudo certo. Então essas provas, Boston, a Golden Run daqui de São Paulo, foram provas preparatórias para o Ironman. Acabou o Ironman, e aí a gente tinha a ação da Z2 lá na maratona, na meia e na maratona do Rio. E aí o pessoal falou, olha, pô, a gente vai para lá, a gente queria produzir um conteúdo tal, para divulgar a nossa parceria. Eu falei, tá bom, pode me colocar aí. Mas você quer fazer o desafio? Eu falei, faço, vamos fazer. É isso aí, por que não um assim, desafio? Não é? Isso eu até estava falando com um paciente ontem disso. Ele está se preparando para a maratona de Chicago. E aí ele estava em dúvida se ele fazia a SP City, a meia. E aí eu falei, cara, assim, dentro de um ciclo de maratona, e é a primeira maratona dele, você vai começar a olhar as meias maratonas do tipo, não, beleza, bora, vou fazer. Diferente de quando você faz um ciclo para meia maratona, que você tem a meia maratona como alvo, você coloca aquilo como um desafio, enfim, e é um desafio realmente, né? Mas quando você vai aumentando os volumes, esses outros vão ficando mais... Fazem parte do progresso para aquele outro desafio, né? Exato. E não só isso, assim, acho legal que mesmo as distâncias curtas, elas têm as particularidades e os sentimentos, as sensações, né? Não é porque, a maratona é o mais legal. Uhum. Não sei se isso é... Sim. Eu não acho, mas... Cada um tem não a sei se sua... vocês... Eu não sei, eu acho que a maratona é legal só quando ela termina. Durante ela, para treinar para ela é bem complicado, né? Val, a gente tem um presente pro Dr. Paulo, da Insider. Ô, louco. Insider, que é a nossa Eu patrocinadora. conheço. Você quer que eu faça propaganda? Pode fazer. São roupas com bom ajuste, um bom corte e principalmente são feitas para treinar, porque elas têm uma tecnologia de absorção do suor e não pega Antiodor, cheiro. isso. Eu aprendi tudo com vocês. Que legal, que legal. É isso aí, Sou eles um mandaram um ouvinte. presente e são camisetas que você não precisa nem passar, né? Sim, não precisa você passar, coloca... é verdade. A hora que você for fazer suas viagens também, todo o seu trabalho, sua Olha, correria, que bonita. Obrigado. ela é própria para você Opa, conseguir, olha. muito confortável.
E ó, você Essa pode ver, cor eu não tenho. ela tem as marcas do amassado, você coloca no corpo e ela vai se ajustando e vai Isso. soltando. Ela é bem maleável, hein? Sim. E leve. É bem Leve. confortável. Você que vai viajar aí pro Japão, ó, a dica é você usar uma camiseta da Insider, você vai chegar inteirão lá. Sim. Dá pra correr? Sim, Dá também, pra correr, dá pra também. fazer exercícios. Eles têm a linha Performance, É. essa daí é a Tech T-shirt. É mais pra você usar no dia a dia, tá? Pessoal da Insider, me manda a De de corrida performance. também, por favor. Pode mandar. É isso aí. Quem quiser saber... tem aqui uma meinha, ó. Não, Olha que demais. Olha lá. Meia, olha a meia de corrida, hein? Quem Você quiser vai- saber um pouquinho Ah, mais, acessa aí têniscerto.com/insider e não esquece de usar o cupom TênisCerto, o link na descrição. Eu te falo que Dr. Paulo, blogueiro, é excelente, Dudu. Eu te falo, você não... Eu corri com ele no Rio, no final, né? Corri com ele. Do 41 para 200 metros, corri do lado dele, ele tava lá, maravilhoso. Parabéns, Dr. Paulo, terminando o desafio. Ele, ai, que delícia. Eu tava muito feliz naquele momento, porque, pô, a gente pode falar, acho que o programa todo da Maratona do Rio e da Meia, assim, é um lugar muito mágico, assim. É um lugar Tem que correr, né? O pessoal que gosta de corrida tem que ir pro Rio. É Uma vez na vida, pelo menos. Ali, aquela chegada Botafogo, Flamengo ali, foi muito legal, porque eu corri o desafio, né? Então, 21 no sábado e 42 no domingo. Quando eu entrei em Botafogo, tinha dado 60 quilômetros. 60 quilômetros, isso, exatamente 60. Então, a hora que apitou o relógio e tinha dado 39, né, 39 com 21, exato, 60 quilômetros. Tipo, eu olhei assim, era Botafogo, aquela Bahia, assim, Sim. eu falei, nossa, Tá terminando. cara, eu não acredito, velho. Eu Que corri delícia. 60 quilômetros e esse é o meu presente, assim, sabe? Então, é muito mágico essa interação com a natureza. O Rio de Janeiro é muito isso. É muito bonito, Esse contato com a natureza. Tudo é bonito lá, né? Tudo você olha, você vê paisagens, é incrível. A gente sabe que você tem um preparo diferente, são anos aí treinando, né? Mas a gente teve aí no primeiro semestre, não sei quando que tá indo ao ar esse podcast, mas a gente teve Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre, SP City talvez, que mais? Tiveram várias provas, né? E o pessoal, como você disse, você tá numa condição tão boa que às vezes a pessoa quer emendar uma segunda prova logo depois de ter terminado o principal objetivo, Sim. né? Existe um risco para esse corredor de se lesionar com uma facilidade maior por conta desse desgaste? Ou tudo bem, dependendo da pessoa, a pessoa mesma ela sente que ela está preparada para correr mais uma prova? Bom, um bom questionamento, assim. Isso depende muito do ciclo que ela fez e principalmente de como foi essa prova-alvo, né? A gente sabe, às vezes a gente termina uma prova, assim, destruído e uma prova, assim, você fala, vai demorar um bom tempo para eu me recuperar. E eu acho que essa sensação e essas dores pós-prova vão guiar muito nesse sentido. De como você está se sentindo e como você fez esse planejamento quando você começou o ciclo, né? Se está tudo bem encaixado, acho que não tem problemas você emendar uma prova, desde que você saiba também que não é uma prova de performance. Por exemplo, eu fiz esse desafio e todo mundo, mas você performou muito. Eu fui bem, fiz uma boa corrida, mas assim, tá bem longe do meu tempo que se eu fosse correr uma maratona, se fosse correr uma meia maratona, eu conseguiria num ritmo intenso, assim, né? Num ritmo, o melhor tempo. Então, acho que essa dosagem, conhecer o corpo é o mais importante, né? Durante o desafio, teve vários momentos que eu, falei, opa, se eu for, eu vou quebrar, né? E a prova do Ironman, apesar de ter sido uma prova muito difícil, foram condições naturais no dia muito, muito complexas, choveu, fez frio, ventou muito. Eu saí para correr e não consegui imprimir muito ritmo intenso na corrida. Eu estava com muito frio, meus pés estavam formigando, então eu cheguei no final da prova meio sobrando, assim, sabe? Mas eu não, enfim, não porque eu não quis, mas eu não consegui impor o ritmo. E na quarta, eu já fui treinar e falei pro meu treinador, eu tô bem, cara, eu não tô mal, sabe? Eu não tô... Por exemplo, o ano passado, quando eu fiz o Iron, eu realmente estava acabado, assim, sabe? Eu falei, fiquei 2 semanas sem treinar e tal. Esse foi um pouco diferente. E aí, por isso, conhecendo o corpo, eu falei, acho que dá para fazer e vamos tocar. Quanto mais tempo, geralmente é isso, quanto mais tempo que você vai aumentando
esse conhecimento e toda essa parte muscular, né, de criando uma casca, mas você vai ficando bem, né? Porque eu vejo que alguns atletas, assim, eles principalmente, sei lá, vai para um desafio de maratona. Vai para a primeira, vai para a segunda, e às vezes meio se cobra, fica meio assim. É entender que com o tempo vai ficando melhor também, né? Total, total. Assim, não só pela questão fisiológica de você acumular os treinos e, enfim, sua musculatura ficar mais, com mais força, potência, resistência, condição cardiovascular, ou seja, o treinamento em si, mas também a questão mental, a questão de você conhecer seu corpo, saber os seus limites, ou até onde você consegue ir além, né? Porque quando a gente larga uma prova para tempo, vou tentar superar os meus limites. E aí, isso pressupõe que você conheça o seu limite, né? Se você vai superar, você tem que conhecer o seu limite. E para conhecer o seu limite, você tem que ter testado, enfim, tem que ter, alguma vez, já ter chegado nesse limite. E isso não necessariamente numa prova de maratona, uma meia maratona, enfim, acho que cada um ao longo do processo, mas a gente vê muitas essas sequências de provas e tem muitos atletas que fazem isso, né? A gente tem bastante prova, então você vai nas provas, está sempre, o pessoal faz prova todo final de semana. Mas é importante entender que não são todas as provas que eles estão ali para performar 100%. E às vezes o cara fala, não, mas ele performa muito comparado a quem? Né? Comparado a ele mesmo, com certeza não consegue, né? Mas é que quem olha de fora, fez sub-3 num 21:42. Ótimo, óbvio, estou muito feliz, enfim, é uma marca muito legal. Mas talvez, se eu fizer um ciclo de maratona pensando em maratona, o foco seja, o sarrafo vai estar um pouco mais alto. Acho que essa é Isso de conhecer o corpo é bem interessante, porque no final de semana passada, eu acho, teve um caso aí bem triste, né? Que terminou em fatalidade, de um desafio que foi criado. Não vou citar quem criou, mas uma pessoa foi correr. Ela estava achando que era 21 quilômetros, que já era muito para uma pessoa que não corria, e daí ela descobriu que era 42 e terminou com uma morte súbita. Né? No quilômetro 15 ou 19, não foi nem então assim, terminei os 42. Existe um perigo muito grande, né? Você submeter a isso. Muito, muito grande. Assim, é uma insanidade. Porque esses desafios, você superar o seu limite, pressupõe que você conheça o seu corpo e que o seu corpo seja preparado ou que ele esteja em condições de saúde. Né? Você precisa entender o seu corpo, saber se está tudo bem com o seu coração, com o seu pulmão, enfim, com tudo. Por isso a importância de você passar com um médico de esporte, alguém que entenda e fale, olha, está tudo bem, você está apto a praticar ou a começar a treinar para esse desafio, né? Não, jamais, não, você está pronto para fazer uma maratona, não. Você está apto a começar a treinar para tal. Então, por isso que se pede um mínimo atestado médico, e esse atestado médico não é aquele que você, faz aí um atestado. Pro tio fazer. Todo mundo que pede para mim leva um sermão de graça. Não um sermão, mas eu exponho bem assim, olha, fico muito feliz de você estar se propondo a fazer atividade física, que legal que você está se preocupando com você, mas que tal se aproveitar esse momento e também avaliar seu corpo, ver se está tudo bem realmente, enfim, fazer uma avaliação global aí, e aí vai feliz, sabe? Vai seguro. Isso no primeiro momento, mas também ao longo do processo, né? Porque vocês estão aqui e não vão me deixar mentir, a gente no começo de um ciclo é de um jeito e durante o ciclo nosso corpo muda completamente, né? Tudo, sono, alimentação, você fica com mais fome, sono muda, enfim. Então, é sempre bom reavaliar, ver se está tudo caminhando do jeito que é o esperado. Né? Uma curiosidade. O que faz o médico do esporte, que é diferente de um clínico geral? E o que é esse exame que você está falando? Tá. Então, assim, a questão do médico do esporte, o atleta, ele é um ser diferente de um indivíduo comum. Ele tem algumas particularidades. Então, por exemplo, quando a gente faz essa avaliação inicial, essa avaliação, esse check-up inicial, a gente pede exames cardiológicos, então um eletrocardiograma, um teste na esteira para ver
a questão elétrica do coração em exercício, exames de sangue, enfim, faz essa avaliação que, porventura, no atleta pode aparecer algumas alterações que são normais para o atleta e que um clínico geral vai falar, não, isso aqui tem um problema e vai tomar outras condutas. Então, por exemplo, o coração do atleta ele é diferente do indivíduo comum. Ele tem algumas alterações que a gente olha e fala, não, vida que segue, tá tudo bem, pode ir. Batimento cardíaco é mais baixo? A frequência cardíaca é mais baixa, pode ter algumas alterações de condução elétrica do coração. O coração ele é um pouco maior, porque é um músculo. Então, o atleta ele treina, os músculos hipertrofiam, o coração também hipertrofia, desde que essa hipertrofia seja benigna, seja normal, né? Óbvio, se for muito maior, aí entra em uma questão mais de doença. Mas esse é o ponto. E, além disso, o médico do esporte tem essa visão de acompanhamento, de entender o que é um ciclo de treinamento, de ter a capacidade de conversar com o treinador, conversar com o nutricionista, conversar com o fisioterapeuta, enfim, de organizar esse cenário todo e acompanhar desde o início do ciclo até a chegada, né? Então, essa é a ideia e isso até esse programa Meu Doc é realmente transformar essa ideia em ação, né? E fazer isso acontecer para que a pessoa se sinta segura e consiga treinar bem. Porque no final, e acho que toda vez eu acabo as provas e tento ir para a chegada para ficar lá olhando. E vocês fizeram isso, é muito legal, né? Muito. E eu vi o vídeo de vocês e quem está assistindo, assistam, porque eu me emocionei, porque vocês se emocionaram. Vocês entregando a medalha lá na Maratona do Rio. Aquilo é um ato, é uma ação para gente de grande valor, né? Assim, quem não é do mundo do esporte, olha e fala, mas todo mundo ganha medalha? Tipo, todo mundo que completa ganha medalha? Fala, cara, e merece, porque esse ato, né, de você ser coroado, enfim, receber a sua medalha é um negócio absurdo, né? Eu tô acompanhando meu pai, comecei agora, meu pai tá passando por um processo de radioterapia, porque ele teve câncer, e eu nunca tinha visto, eu nunca fui nesse ambiente, né, nesse lugar, eu nunca tinha visto uma pessoa bater o sino, né, terminou o tratamento e bate o sino. E eu fiquei muito emocionada de ver, porque veio uma senhora e ela bateu o sino, porque era o último dia do tratamento dela, né? Então, ela saiu de lá curada, né? Eles falaram, parabéns, você concluiu todos os dias de tratamento e você está curada. E ela bateu o sino, assim. E aí, eu fiquei pensando naquilo, porque eu vim da Maratona do Rio, entregando medalhas, né? E eu falei, cara, a medalha nada mais é do que trazendo, assim, essa comparação de um desafio que você enfrentou e você recebeu. É quase como se fosse um prêmio por você ter feito aquilo, ter desenvolvido esperança e outras coisas, né? Porque eu acho que muito mais para o atleta amador, a maratona ela significa uma jornada, né? Uma jornada de longos meses que muitas coisas acontecem. Quando você termina ali, parece que você vai lembrando de tudo, né? Tudo que você passou, né? Então, quando eu fiquei arrepiada na hora que a moça bateu ali, eu lembrei do pessoal recebendo a medalha, mas obviamente é por saúde, né? Então, ainda nesse comparativo, mas buscando a saúde. Então, é fantástico. Agora, só colocando assim, a gente estava falando dessa questão de uma pessoa ir além do seu desafio, né? É entender que é necessário seguir, não banalizar. Não deixar isso como assim, vai lá e corre 42 quilômetros. Não é assim. Não, as coisas não são desse jeito. É sério. E muito porque a internet, às vezes, parece que tudo é muito fácil. Né? A pessoa, você olha só o final, você olha a pessoa recebendo a medalha, você fala assim, eu quero fazer isso, mas entenda que é uma jornada e envolve todo esse preparo, inclusive do coração, né? Com certeza. Um coração não preparado, ele pode realmente ter uma parada cardíaca ali. Que assim, o esporte, ele é um fator de risco para quem tem alguma alteração silenciosa, muitas vezes. Então, o indivíduo já tem uma predisposição, já tem alguma alteração, e aí ele vai aumentar a frequência cardíaca dele, enfim, ele vai se colocar em algumas situações que podem ser um gatilho para desenvolver alguma doença. E algumas dessas doenças, o primeiro sinal delas é a morte súbita. Então, ela está ali silenciosa e o primeiro sintoma, a primeira coisa que a pessoa sente é uma fibrilação, enfim, é uma parada cardíaca que pode levar à morte.
Então, assim, o que você está falando é exatamente isso. É uma coisa muito séria, é muito legal, é muito bonito ver, mas precisa de uma preparação não só do ciclo, mas sim de todo o antes, assim, né? Então, a pessoa, não é assim, nunca corri, vou correr a maratona no final do ano. Não faz sentido algum, né? E também não faz sentido algum você falar, não, mas eu só entrar aqui na internet, no chat GPT, como treino para uma maratona. Com certeza vai ter ali uma receita. Mas isso não faz sentido algum, porque é isso, é respeitar o corpo, conhecer e buscar os seus porquês, né? Por que você quer fazer isso? Para mostrar? Não faz sentido, porque ali tem muita gente, acho que a grande maioria das pessoas estão ali porque elas querem, primeiro, saúde, e eu acho que isso é um ponto interessante, e querem se desafiar, querem buscar um a mais, assim, sabe? Querem falar, eu sou capaz, enfim. E todos esses... Cada um tem a sua maratona, né? Ou cada um tem a sua motivação, motivos. Eu encontrei você lá na largada da meia, no Rio. Eu até comentei que um dia antes eu estava vendo a reprise do Esporte Espetacular, que eles estavam mostrando um personagem que foi o último a chegar no Ironman. Né, em 17 horas, acho que é o limite, né? Ele chegou uns minutos antes das 17 horas. Imagina 17 horas de atividade física. Eu não consigo ficar nem 17 horas sentado. Imagina 17 horas de atividade física. Tudo que... É muito. Qualquer coisa 17 horas é muito. Assim, eu tenho uma... Isso é uma quebra de paradigma, talvez. As pessoas, quando se encontram nessa conversa, falam, nossa, é verdade. As pessoas mais lentas são as que mais sofrem. A elite que faz a maratona em 2 horas, só correu 2 horas, só ficou exposto ali a 2 horas. Mas ele correu muito mais rápido, mas proporcionalmente o nível é mais ou menos igual. Quem está lá atrás, quem faz a maratona 6 horas, pegou o sol das 11 da manhã, do meio-dia. Ironman, 17 horas, o indivíduo começou a fazer atividade física à noite e ele vai acabar à noite. Então, assim, ele passou o dia, né? Às 7 da manhã e vai terminar à meia-noite. E frio, e chuva. Então, assim, ele tem que estar mais preparado do que os outros indivíduos. E não só na prova. As pessoas mais lentas, no ciclo, elas treinam mais. Elas treinam mais tempo. Porque o longo de 30, para mim, dura 2 horas, 2 horas e 10, sei lá. Para as pessoas lentas, dura 3 horas, 3 horas e meia, sei lá. Enfim. E eu acho que uma coisa que as pessoas têm que entender é que ela está se esforçando também. Isso eu fico um pouco incomodada quando uma pessoa que corre rápido olha para a pessoa que está lá 5 horas e meia e olha como se ela não tivesse feito esforço. Ela treinou, mas esse é o limite dela. Exatamente. Esse é o esforço dela e tem que ser respeitado também. Porque, e às vezes você olha para essa pessoa, ela, sei lá, ela tem um sobrepeso, ela tem alguma coisa, mas ela passou pela jornada. Porque às vezes você olha e você fala assim, mas você não se preparou. Não, ela se preparou. Só que o corpo dela é daquele jeito, ela está tentando fazer o processo dela, a jornada dela está acontecendo. Então, é muito difícil você querer colocar rótulos, sabe? Total. Eu fico um pouco incomodada quando eu vejo esse tipo de discussão do tipo, mas se ela fez nesse tempo todo é porque ela não se preparou. Você não sabe. Ela pode ter feito todo para você estar lá 2 anos se preparando, mas é o ritmo dela. Ela é nesse ritmo e tá bem. Como você falou dos exames, se você for olhar os exames, ela tá fazendo exame, tá fazendo acompanhamento, né? Porque cada um tem o seu ritmo, né? Quem vai brigar, né, lá são os primeiros. O resto, todos nós ali, é paixão pelo esporte, né? E no fim das contas, assim, quem chegou na frente de amadores, né? Quem chegou em primeiro e chegou em último, segunda-feira... Tá igual, o boleto é o mesmo. O boleto é o mesmo, exato. Não ser os primeiros que aí tem premiação, enfim, tem as coisas lá envolvidas, mas... Agora, você tocou num ponto interessante, realmente, assim, né? Não só das pessoas que estão de fora julgando, mas as pessoas que correm mais lenta, não se julgue menos merecedora do que as pessoas que estão correndo mais rápido, né? Mas isso tem que ser um trabalho muito forte, porque eu conheço algumas pessoas que elas ficam meio com vergonha, assim, sabe? E eu falo, o seu esforço é muito maior até exato, sair desse... E é importante entender que algumas pessoas, a vida inteira praticaram algum esporte.
Para outras, o esporte apareceu, porque, sei lá, não gostava disso, não tinha tempo, apareceu depois dos 30. Por que ela não merece também? Por que ela não pode estar lá também, né? Por que ela não... Se ela passou por todo o processo, né? Começou a treinar, ficou lá seus 1 ano aí treinando, fez os exames dela, ela tá segura, não tem por que não achar. Mas eu acho que a gente tem que achar um ponto aqui, porque entre saudável e esse mérito de fazer a maratona, o Ironman, ou meia maratona, o que for. Porque tem aquele ponto de, a pessoa está se esforçando, mas até que ponto isso daí é saudável, né? Igual eu falei, 17 horas num Ironman não é fácil. Não. Fazer uma maratona em 7 horas num calor do Rio de Janeiro não é fácil, né? Eu acho que o importante é fazer esse trabalho de acompanhamento e passar pelo treinamento, né? Para ela entender, falar com o treinador. Né? O acompanhamento. Lá em Honolulu, a gente não tem hora para terminar, então a pessoa pode ficar correndo até o último chegar. E nós vimos, isso foi assim, a gente estava passando na frente de hotel, uma pessoa que estava há muito tempo correndo, que acho que tinha acabado a prova, e aí ela desmaiou ali, precisou de atendimento, né? Então, é assim, é o que a gente estava falando, coloque-se no preparo, né? Total. É assim, isso. Se você olhar pontualmente, falar, maratona não é uma coisa saudável. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar isso, até às vezes médico fala isso, né? Essa semana mesmo, um paciente falou, eu fui num cardiologista, ele falou que fazer os cardiologistas... o cardiologista que atendeu, ele falou isso, os cardiologistas acham que a maratona é demais. Tipo, primeiro que não é todo cardiologista que fala isso, segundo que também, assim, se você sair do zero, vou sair e correr 42, óbvio que isso não é saudável. Mas, enfim, é o processo. E realmente, se você olhar, é um dia que você vai colocar o seu corpo num estresse gigantesco, né? Se você pegar uma pessoa no fim de uma maratona, no fim do desafio dessas 17 horas, enfim, do Ironman, e fizeram os exames de sangue, tem até um trabalho sobre isso. Você faz os exames de sangue e entrega... O indivíduo que fez esse trabalho fez o seguinte, pegou os indivíduos que fizeram uma outra maratona, chegaram na outra maratona e fizeram o exame de sangue. Pegou o exame de sangue dessas pessoas, entregou para intensivistas, para médicos que trabalham em UTI. Falou, e aí, o que você faria com esse paciente? Interna em UTI, interna. Nossa. Assim, porque você está realmente com os níveis, função renal, função hepática bastante alterados. Mas é isso. Você veio avisando para o seu corpo, vai ter um dia que vou precisar de você aí num ritmo mais intenso. E aí o negócio, de maneira geral, acontece, se for bem saudável e bem promissor, é isso, né? No final... Esse rito da medalha aí é o mais feliz de todos. Quando que uma pessoa nessa condição que você falou, ela volta ao corpo normal dela? Tem algum estudo que fala sobre isso? Se não tem, porque é difícil, porque envolve o lastro, né? Envolve o quão essa pessoa está treinada e o quanto ela já foi exposta a isso. Dessa questão dos exames de sangue, a gente consegue, por exemplo, se pautar para os indivíduos que têm rabdomiólise, que é uma alteração. Existe uma enzima chamada CK, que quando vocês fazem exame de sangue, normalmente a gente pede, que é uma proteína que fica dentro do músculo e ela só cai no sangue se tem quebra muscular, ou seja, se você colocou o seu músculo em exposição de intensidade. Então, a gente mede isso e o indivíduo que se põe muita intensidade de uma maneira súbita, essa CK aumenta muito e começa a ser tóxica para o corpo. E aí ele precisa, às vezes, ser internado, enfim. Tá. Uma vez que você vê isso alterado e não tá em nível crítico de internar, fala, não, vamos acompanhar, se hidrata, descansa, não treina. Em uma semana isso tende a resolver. 48 horas cai subitamente, depois vai caindo mais. Ou seja, tudo isso para falar que depois de uma semana... E por isso que as pessoas falam, depois você fez uma prova mais longa, fica uma semana mais quieto. Treina, ou não treina, ou, faz coisas muito leves, deixa seu corpo descansar. Você falou, assim, bastante do mental, assim. O que você acha que faz diferença para você? Bom, eu acho, primeiro, a questão do ciclo. Você curtir o ciclo e não focar só no dia da prova. Porque as pessoas muitas vezes falam, não, mas eu vou ser feliz na linha de chegada. A prova, ela envolve o ciclo. Então, você vai passar por várias mudanças que, se você não se ligar, você não virar o holofote, você vai perder.
Pô, porque a pessoa que vai fazer, por exemplo, uma primeira maratona, ela nunca correu 25. Então, ela corre 25 e ela nem curte isso. Ela, mas eu fui num ritmo mais lento, tô pensando lá, entendeu? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é começar, ao longo dos treinamentos, achar seus escudos. Lugares ou pensamentos que você tem para determinadas situações que podem acontecer na prova. Tipo, você quebrar ou você, sentir alguma dor. Onde você vai se pautar e quais os lugares que você vai habitar da sua mente para conseguir se manter firme, né? Pensar numa pessoa importante na sua vida, um filho, alguém que... Imaginar que está na linha de chegada. Ajuda? Acho que ajuda. Não ajuda? Ajuda. Você já mentaliza, né, o que você quer. O que eu tenho feito, eu inventei isso no meio de uma prova e gostei, aí depois disso comecei a usar. Tenho dedicado 1 quilômetro para cada pessoa. E ao longo do ciclo, eu fico pensando, essa pessoa foi especial. Esse quilômetro eu vou. Ô, louco, mas você teve Não, trocentos quilômetros. por Haja isso, né? pessoa querida, hein? Tem muita pessoa querida, né? Não é? Mas só uma coisa que eu queria voltar, que acho que a Val falou, uma coisa que eu também tem me chamado bastante atenção. As pessoas que são mais lentas, a gente está falando da questão de ser mais lento ou mais rápido. As pessoas que completam a primeira vez um desafio, completam a primeira vez a maratona, eu acho tão mais legal. Tão mais legal. Porque, assim, pra gente que já fez muitas, óbvio, toda maratona é especial, tem uma história, tem vários... Todo ciclo é diferente. Mas a primeira vez, assim, sabe? Você vê a pessoa, ela... Parece que ela merece mais. Sabe? Tipo, ela... Pô, devia ter ganhado 2 medalhas, uma medalha diferente. Tinha que ter alguma coisa, porque... aquele momento vai ser muito especial na vida dela, né? Porque, enfim, é a primeira vez, né? É a primeira que ela viu que é possível, né? E aí ela... É a distância mais longa que ela já correu na vida, né? Sim. E não só isso, às vezes, não necessariamente a primeira, tem muitas vezes que... Bom, meu exemplo, esse meu ciclo do Ironman foi muito mais difícil que o anterior. Eu tive vários outros problemas e a vida, enfim... Então, na chegada, estava muito mais feliz do que da outra vez, mesmo com um tempo pior, né? Um pouco pior, assim, enfim. Então, é muito relativo essa questão de desempenho, né? Eu acho... Eu vou falar como pessoal aqui. Eu acho que tem que estar muito atento quando você vai evoluindo para evitar as comparações com gente fora, 0. Mas com você mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, você tem que ser melhor do que você. Mas em algum momento da tua vida... mais para frente, a sua prioridade ou o seu momento vai ser um outro momento. Então, você fica muito assim, o que é o performance para você? É tempo ou é você se divertir? Porque se você fica muito no tempo, o tempo ele exige... Não dá... Eu não conheço um atleta que alcançou um recorde ou foi batendo recordes pessoais sem fazer muita força. Ou seja, apertou um pouco mais. E isso envolve uma série de coisas. Ter tempo para treinar, ter condições para treinar. E tá encurtando a sua vida de corredor, na verdade, né? Eu acho que... Eu vou falar de forma pessoal. Você acaba perdendo o tesão do que deveria ser um negócio. Por quê? Porque em um momento eu busquei performance. E aí, quando eu alcancei aquilo, eu comecei a olhar, falei, opa, não dá para toda vez... E até as pessoas falavam, eu tatuei o melhor tempo de maratona. E as pessoas falaram assim, mas quando você fizer um melhor? Eu falei, não vai ter melhor. Eu sei que este é o meu limite. E existe aí, de repente, uma fala assim de... não existem limites. Para mim, eu me conheço tanto que eu sei que é. Porque se eu colocar mais performance, significa dedicar mais tempo e energia para alguma coisa que agora não é mais minha prioridade. E não é que está errado. Porque quando você fala isso, parece que meio assim, nossa, mas então a corrida não é sua prioridade. Não, a saúde é a minha prioridade, mas não essa corrida para performance enlouquecida, porque eu como influenciadora, assim, no digital, eu percebia que colocar essa pressão nas outras pessoas, que às vezes teve um filho, e você tá conversando com essas pessoas, teve um filho, mudou de trabalho, tem alguém na família que tá doente, tá passando uma situação de estresse, você fala para ela que só performance é o melhor, e não é, existem diversos melhores. Então eu comecei a falar assim, porque agora eu tô nessa fase, eu tô na fase assim, às vezes eu tenho meia hora,
Então, assim, meia hora é o meu melhor, de hoje. Sim. Porque senão fica uma coisa meio... Você tem que performar. E o que é performance? Acho que isso tem que estar muito amplo para as pessoas não pirarem. Eu tô vendo uma galera que tá vindo nova, que já tá vindo onde eu já estive. Sabe quando você olha e fala... Eu já tive aí. Eu sei eu sei o que você... Você tá ficando louco. Eu já tive nesse ponto, entendeu? E aí você precisa olhar. Porque, por exemplo, criar um filho, não dá para você ter 2 filhos, um negócio, ou 2 ou 3, sei lá, cuidar da casa, treinar forte, fazer uma maratona, ter uma rotina e ainda namorar no fim do dia, né, Dudu? Ter energias para namorar no fim do dia. Então, assim, eu comecei a olhar e falei, opa, vamos lá. Até, inclusive, nossa outra conversa foi sobre performance, né? Foi. Discutiu, alta performance e tal. Mas, até falando disso, as pessoas se perguntam, não, como é que você consegue fazer tantas coisas assim? Velho, pensa nas coisas que eu não faço, né? É mais fácil, assim. Tipo, eu não tenho filhos, eu não tenho uma esposa, eu não paro no sofá para ficar assistindo filme, enfim. Eu queria muito. Mas para encaixar tudo, nesse momento eu faço isso. E vai ter momentos quem quer fazer tudo não vai fazer Por nada, isso né? que não dá para comparar com você. Né? Não dá pra pessoa olhar e falar assim, eu queria ser... E se inspira a pessoa no não vai Dr. falar assim, Paulo. quero ser o Dr. Paulo. Eu acho que é uma história de inspiracional, de você olhar e falar, cara, que da hora. Mas não assim, quero ser. Porque isso, o que eu tô falando, que eu tô vendo, é assim, as pessoas querem ser. E aí você fala, calma, porque você é uma outra pessoa. Olha pra tua realidade. Sim. E às vezes você não é indisciplinado, você só não tem tempo. Não, e outra, assim, eu estou nesse momento assim, mas eu não vou ficar assim. E Sim. claramente, assim, eu assim, não planejo isso e não penso muito nisso, mas em breve eu vou falar, opa, vou tirar o pé talvez nesse momento que você esteja. Ou que quem me ensinou muito isso e quem estava num momento esse já mudou um pouco, era seu treinador, o Lobo, né? Sim. Que mudou a chavinha, falou, tenho um filho pequeno, vou ter um outro, não dá para performar, vou continuar fazendo as coisas que eu faço, treinando, fazendo prova, mas baixando o sarrafo. E olha que interessante, o Lobo, claramente ele diminuiu os treinos, porque eu acompanho, né? Ele teve a Lana agora, o segundo bebezinho dele. Ele tá treinando, assim, perto de casa, de madrugada, muito menos, mas ele tá com melhores resultados. Porque o porquê dele mudou. É muito louco isso, a cabeça dele. Ele tem menos tempo. Você viu no Rio, né? Desespero. Você viu no Rio, né? No Rio ele terminou muito bem a prova e provavelmente pensando assim, eu tenho certeza, se ele pensando nos filhos, pensando a energia dele. Mas, muda, temos né? um exemplo que veio recente aqui no podcast, que é o Belarmino. Ele tem 3 filhos, 3 campeão bebês. mundial ao mesmo tempo de categoria, Mas você viu o que ele falou? Que a mulher dele ajudou muito ele. Ele veio aqui, Ele veio aqui, tá muito bacana. Ele faz uma homenagem, assim, porque ele falou, olha, eu só segurei tudo. Ele falou com a Eu mulher tenho 3 dele. filhos. A minha mulher foi, assim, a minha base. Porque eu saía, eu ia viajar, fiquei um tempão fora. Foi ela que segurou as pontas. Ou seja, para ele poder ter... Não é que assim, eu fiz tudo isso. Ele tem alguém que ajuda ele, senão... Ele fez uma façanha absurda, né? Ganhou o Mundial de Ironman e o Mundial de Meio Iron Sim. com 2 meses de diferença. Mas foi isso, ele saiu de Kona e foi direto para... Foi nos Estados Unidos, Arizona, eu acho, uma coisa assim. não lembro, enfim. E ele é espetacular, né? E é uma pessoa do bem, né? Muito. Gente boa demais. E assim, é um atleta, exímio atleta. Ele foi atleta profissional, nadador dos bons, uma época até um pouco antes que a minha, que ele é um pouco mais velho. Mas você vai conversar com ele, assim, você vê os treinos dele, é um cara... Ele é fera. Especial. Fera. O doutor Paulo, me fala uma coisa. Falando assim de dores e incômodos e tal, essa dor lateral que dá, o que é isso? Aqui na costela. É um ponto legal isso. Essa é uma conversa legal. Essa dor, ela pode ter algumas origens distintas, mas na grande maioria das vezes é uma dor do diafragma. Então, a gente tem o diafragma, né, um músculo do nosso corpo que separa o tórax do abdômen, é um músculo em forma de teto. Assim, ele é um teto aqui entre o abdômen e o tórax. E a função dele, na hora que ele contrai, é expandir a caixa torácica para entrar ar. Então, ele contrai, então ele abaixa, ele vai para baixo e ele aumenta o volume da caixa torácica. Isso cria uma pressão para o ar entrar. Normalmente, essa dor acontece quando você começa muito forte.
Você tá lá parado e tal, taca o terror. Por quê? Quando você faz isso, a sua frequência respiratória aumenta muito rápido. Ou seja, você exige muito trabalho desse músculo. E como todos os músculos do seu corpo, se você exige forte de maneira súbita, ele apita, ele dói. Então, quais os caminhos? Fazer um aquecimento e ir aumentando progressivamente a velocidade. Esse é um ponto. E uma vez que você sentiu, reduzir a intensidade, segurar um pouquinho, que vai passar. Se fizer assim, tipo, umas respirações um pouco mais. Isso, diminui a frequência respiratória, entra ou para, às vezes tem que parar mesmo. Para, respira fundo, volta. Às vezes a dor é tão pouquinho. forte que tem que dar uma parada. Mas aí volta, assim, de maneira geral. Essa é uma das principais causas, assim, não é problema no fígado, né? Às vezes fala, E pode dar até em atletas mais treinados também? Sim, sim, sim. A gente tem relatos, isso é muito interessante. Estudos medindo a saturação de oxigênio de atletas de altíssimo rendimento. Tem um dado momento da intensidade que ele está tão intenso, a frequência respiratória dele está tão alta que o sangue que passa pelo pulmão não dá tempo de trocar o gás carbônico com o oxigênio. E aí diminui a saturação de oxigênio do sangue. Ou seja, o negócio a máquina está rodando tão rápido que não dá tempo de fazer essa troca. E aí a performance é limitada por isso. Então, talvez esse cara esteja no limite. Esse aí, ele bateu o teto e aí não vai, ele vai ter que manter ali. Aí dá dor para ele dar uma diminuída. Dá uma dor, isso. A frequência está tão alta e aí ele começa a sofrer de fadiga e pode ser essa dor lateral, uma fadiga do diafragma. O pessoal também comenta muito que tem dificuldade de respirar na corrida. Quanto tempo, em média, assim, comecei a correr, e aí fala assim, parece que eu não tenho ar. Quanto tempo, em média, para eu começar a respirar, sentir que, ok, tô correndo e tô conseguindo respirar direito? Você diz num treino ou... Num treino. Comecei a correr. Tô correndo 500 metros e parece que o ar tá faltando. Sabe aquela coisa de 500 metros e o ar tá faltando. O corpo precisa de um tempo para se adaptar? Precisa de um tempo e precisa de um ritmo, né? Porque quando falta ar, é porque você está numa velocidade mais alta, de maneira geral. Você está numa intensidade que ou é para aquele curto espaço de tempo, ou você vai parar ali porque você não está conseguindo. Porque, basicamente, é o seguinte. Como é que funciona o sistema cardiopulmonar? Quando a gente começa a correr, a nossa frequência cardíaca aumenta, ou seja, o coração começa a bater mais rápido para chegar mais oxigênio no músculo. E a gente começa a respirar mais rápido também, para fazer essa troca do ar mais rápido. E, de maneira geral, a gente abre a boca para entrar ar pela boca e pelo nariz, e está tudo bem, você vai fazer isso e é ok. E aí existem alguns sinais de esforço, por exemplo. Se você teve que abrir a boca, você já está numa zona de um pouco mais de intensidade. Tem uma regra muito simples que o colégio americano inventou, que é o ritmo de você conseguir cantar, é o ritmo de você conseguir conversar, é o ritmo de você conseguir falar algumas palavras e depois não conseguir falar mais nada. Então, nessa progressão. Se você está correndo, cantando, você está num ritmo bem leve. Se está correndo, conversando, formando frases, enfim, ideias, já é um ritmo um pouco mais alto. Você está conseguindo só falar palavras, do tipo sim, não, e depois, não consigo nem falar. Não, ele e o Lobo no 41 trocando ideia. Você tem noção? Abaixo de 3 horas. O Lobo acho que fez Então 2h40. Tava leve. O Lobo com 2 copos na mão. Eu até falei assim, ué, mas o que ele tá fazendo com 2 copos na mão no quilômetro 41? Tem pessoas que têm o dom do negócio. Tipo, o Paulo, o Lobo, o Edivaldo. Eu não tô aguentando. Mas vamos falando aqui, vamos conversando. Pô, tá no 41. Isso aí foi um teatrinho, hein? Foi um teatrinho. Ele chamou o Marcel. Forte, o Edivaldo corre pra caramba. Correu. Aí ele assim, Marcel, vem aqui. Eu não aguento mais. Eu falei, vai. Showzinho. Querendo se igualar a mim. Depois eu vi vocês e falei, eu preciso ir numa prova e assistir, assim. Precisa. Em São Paulo eu já assisti, já fui lá bater palma, enfim, adoro e acho que todo mundo que faz corrida precisa ir, porque as pessoas, eu fui para Boston, e Boston é muito legal, porque tem muita torcida. Tá, quantas vezes você já foi assistir uma prova? Bateu palma, ficou lá, enfim. Acho que a gente já foi algumas vezes, mas essa aí foi muito emocionante. Eu quero ir no Rio, assim, fora de São Paulo, sabe? Ou até fora do país para assistir, bater palma. Animal.
animal. Eu me diverti, lógico, né? Acho que correndo é outra coisa, mas assim, me diverti muito. E foi incrível ver, assim, pessoas caindo, sabe? Tipo, sentada e você conversava com elas, ai! E levantava, assim, sabe? Dava aquela Você levantada. empurrava, Ai, que dá um legal! gás, vai. Vamos! Eu acho que isso que o corredor queixa, né? Quando não tem ninguém na rua, esse incentivo, principalmente em maratona, faz muita diferença. Não, né? teve um rapaz que ele foi vejo meio lá no- parando. Eu vejo lá no Ironman, lá o pessoal vai se estreitando ali na rua, né? E dá aquela força pros corredores ali. É. Não, Faz teve um muita rapaz que ele foi parando, assim, aí eu peguei na mão dele, ele, ai, não consigo. Mas eu falei, falta 800 metros, tá ali, vambora, eu vou com você, vamos. Aí eu fui andando. Ah, que Daqui a legal. pouco ele falou, ai, tô bem, posso ir. Eu falei, vai então, agora vai, 600 agora, vai. Foi Boa, muito legal, boa. foi muito bacana. Ô, doutor, quais são as dores e queixas que mais aparecem lá no consultório dos corredores? Dos corredores. Tá, mais comum, disparado, são as questões de periostite, de canelite, de dor anterior na tíbia, né? Essa dor que é basicamente o que acontece. A gente tem o osso e tem a pele do osso que chama periósteo e a inflamação dessa camada chama periostite, que é conhecido como canelite. O que acontece é que a tíbia ela é um osso curvo, ela não é um osso retinho, assim, ela tem uma curvatura e quando a gente corre, a gente faz uma pressão no chão e o chão responde a gente, então a gente como se fosse um bambu sendo comprimido ali, né? Ele vai entortando, entorta, volta, entorta, volta. E essa sucessão, se o corpo não estiver preparado, gera uma inflamação. Essa periostite ela pode evoluir para um edema ósseo, que pode evoluir para uma fratura por estresse. Então, esse é o caminho, essa é a sequência. Se você sentir essa dor e falar, não, tá tudo bem, não vai sentir nada, aí evolui para uma dor mais intensa e pontual, que é o normal. Muitas vezes acontece um edema ali ósseo, até a fratura por estresse que o indivíduo sente dor parado. Além disso, o que eu posso falar, dor do joelho, que é aquela dor na lateral do joelho, que é a síndrome do trato iliotibial, que é uma estrutura, uma fáscia que a gente tem no corpo. E aí o que acontece a corrida ela é uma sucessão de saltos unipodais, né? Então você salta com um pé, salta com o outro, salta. Quando você aterrissa o pé, há uma tendência de você jogar o joelho para dentro, seu joelho entrar para dentro. É um valgo dinâmico que a gente chama. O joelho entra. E no que o joelho entra, ele estressa as estruturas laterais, né? Então estica. E aí você vai esticando, uma hora ele inflama. Tem que parar, fazer fisio. É uma dor chata de tratar. Quem já teve aquela dor enfacada no joelho. E ela acontece no joelho e acontece no quadril também aqui em cima. Fora dores musculares diversas, e tendinites, tendinite de calcâneo, fasciite plantar. Assim, é uma enciclopédia, tem bastante. Tem umas que são chatas de tratar, por exemplo. Tem uma que lá na Maratona do Rio eu encontrei um paciente que estava sumido. Aí ele falou, cara, eu tô com uma lesão, é uma tendinite de posterior de coxa com edema ósseo do isquio. Então, bom, tem a musculatura posterior da coxa, que a função dela é dobrar o joelho. Então, posterior de coxa dobra o joelho. E aí ela se insere num osso chamado isquio. Tem a bacia e tem um osso que é um espinho, que é o isquio. E às vezes tem tendinite nesse músculo, nesse tendão, e com edema ósseo. E ali é uma região muito difícil de tratar. Assim, eu tenho pacientes que sofrem há uns 2, 3 anos com essa dor. Eu não gosto nem de escutar essas coisas. Porque já eu começa já bate começo a na falar assim, madeira aqui, ó. ai, credo, você tá falando, mas agora que você tá falando, eu tô sentindo Parece um que eu negócio tenho aqui. isso. Tem piriforme também, você já deve... Eu sinto aqui piriforme embaixo é do muito glúteo. comum. Dá um choquinho, né? É uma musculatura profunda também, é uma musculatura de abdução da perna. Nossa, Eu não gosto nem de saber dessas coisas. Não, tô bate- brincando, tô brincando. bate na- É porque o pessoal pergunta muito, assim, Pergunta. muito. Alongamento ajuda? Ajuda e Essa ajuda dor lateral, muito. eu lembro que uma vez eu tive essa dor lateral e o médico falou, ó, faz um alongamento de glúteo. Então, você põe assim, como se fosse uma cadeirinha, põe o pé para cima e alonga muito essa lateral. Põe mesmo, faz esse... Roda, né? roda o isso. quadril. Passou, Isso. pra mim. Então, não, assim, se fala hoje não alongamento, sim mobilidade, né? Então, fazer exercícios de mobilidade, são Isso. exercícios dinâmicos, né? Então, você não fica... Você pode até fazer alongamento parado, mas tem essa questão de fazer mobilidade. Aí você
internet tem infinitos jeitos de fazer e tem pessoas preparadas que podem te orientar de uma maneira individualizada. Mas eu acho que o ponto principal é fortalecimento. Sim. Assim como assim como possivelmente vocês e quase 100% das pessoas que estão nos ouvindo, não gosta de fazer fortalecimento. Né? A gente não gosta, a gente gosta de correr. A gente gosta de... Eu contratei um personal para fazer de fortalecimento, porque eu tava muito preguicinha. Eu pago um personal. Olha que coisa. Eu treino com... Ele falar para mim, vem aqui às 7h30, senão eu evito. Olha que coisa. E assim, as pessoas falam, mas fazer musculação, vou ficar forte? Não. Primeiro, a musculação vai te prevenir de lesão, então vai proteger as suas articulações, vai criar uma estrutura rígida e simétrica, enfim. E segundo, vai te dar força e potência para você competir. Assim, eu consigo definir nas provas no momento que eu falo, cara, isso aqui é a musculação, velho. Porque aquele final que você já tá cansado, mas você continua tendo força, você fala, isso aqui claramente é aquela série de agachamento que eu tô fazendo. Você acha que a musculação é o mais indicado? Não é o único, mas é o que pode levar a maior quantidade de corredores a manter um bom fortalecimento? Então, assim, são exercícios de fortalecimento. Não necessariamente só musculação do tipo academia, supina, pode fazer, fazer pilates, qualquer coisa que sobrecarrega a sua musculatura e você está com a intenção de focar especificamente num movimento, né? Não num grupo muscular, porque cada vez mais se fala nesses treinos multiarticulares, então você fugir um pouco mais das máquinas, tá? Tipo, máquina de adução e abdução, ou máquina de flexão e extensão de joelho. São legais, são boas, mas é muito melhor você fazer um agachamento, por exemplo, que aí você vai trabalhar várias articulações. Mas você está ali focado em fortalecer. É importantíssimo. E não necessariamente, ou melhor, não pode afetar tanto seu treino. Às vezes afeta, você está num momento que você precisa fazer força e para performance, assim, eu tenho trabalhado bastante fortalecimento e tem treinos de fortalecimento que eu saio acabado e no outro dia eu acordo mal e falo, velho, vou ter que continuar treinando, tá afetando, mas tem que para aquela fase, tá sendo equilibrado e ajustado, né? Vou fazer uma consulta pessoal, mas muita gente vai se identificar. Eu corro 50, 60 quilômetros por semana. Né? Tá correndo bem, hein? Tá correndo bem? Quando dá. E daí, a gente tem aquela dificuldade de perder peso, né? Daí ela fala assim, alimentação, não sei o quê, tem que mudar a alimentação e tal. Aqui você tá me olhando. O bom é que a companheira está do lado, porque aí não vai deixar mentir. Eu tô esperando ele falar. É um problema genético? Ai, Dudu. Bom, vamos lá. Assim, a questão de peso e na corrida, no endurance é relevante. E, assim, quanto mais leve, de maneira geral, você vai ter uma performance melhor. Mas ele precisa ser organizado. No sentido de, que momento do ciclo eu vou perder peso? Eu vou fazer uma dieta restritiva. Porque, assim, tem genes ligados à obesidade ou mais dificuldade, mas, de maneira geral, se você fizer uma dieta bem feita, bem organizada, você vai perder peso. Mas, para gente que treina bastante, tem provas seguidas, muitas vezes essa privação, essa restrição calórica, ela não é bem-vinda, porque você precisa treinar, você precisa comer para treinar, senão você vai se machucar, não vai conseguir treinar. Então, você precisa organizar. E talvez a melhor maneira vou tirar as provas da frente, vou perder peso, vou ficar aqui fazendo base, fazendo treinos longos, de baixa intensidade, treinos que não exigem tanta reserva energética, e aí vou comer menos. Porque nos picos do volume, isso acontece muito. O indivíduo chega faltando um mês para a prova, que é no pico, e fala, nossa, mas se eu ficasse 2 quilos mais leve, eu acho que eu ia melhor. E nesse momento ele resolve tirar. Aí ferrou. Não tem energia para... Aí ferrou. Ou na semana de prova. Não, Isso vou parar de comer na semana da prova. Sinto muito. Você vai faltar energia na prova. É porque é muito louco, assim, numa periodização de maratona, a gente fala bastante de maratona aqui, né? Mas pode ser para meia também. Você começa, e quando vai caindo a ficha, que você vai começando a levar mais sério essa dieta, e quando é o momento de você não fazer isso, né? Mas sabe o que é? O Edu, ele representa
eu acredito que Brasil. eu acho que ele representa Brasil. a maioria dos corredores. Ele gosta de comer. Dudu gosta de comer. Não, o não, mas Dudu é assim, ó. ele gosta de comer. E Não é, bebida. não é comer assim, não é comer uma salada. Porque às vezes você fala comer, as pessoas imaginam, uma salada. Não, não, não. O Dudu gosta de comer um hamburgão, ele gosta de tomar uma cervejinha, ele gosta, entendeu? Mas E não que eu aí, faça isso todo dia. Não faz isso todo dia, porque se fizesse ia ser ainda mais complicado. Mas ele, no final de semana, não tem jeito, ele dá aquelas Não, mas eu acho que o escapadas. problema é o seguinte, eu já fiz umas dietas dessas mais restritivas e chegava assim, à noite você não pode comer carboidrato, daí no dia seguinte você vai comer só um Não, pão e a uma geleia única aqui, vai vez- correr. Meu, não aguentava fazer Não, o treino. a única vez que eu vi o Edu assim, magro, mas magro, magro, foi quando a gente fez um projeto em 2018, que era gosto leve, que era tirar o doce e tal. E ele levou muito a sério. Ele comprou marmitinha, levou muito a legal. sério, perdeu peso pra caramba. Mas, meu, você não tinha vida também, né? Você Não tinha vida e eu treinava com ela. Não temos imagem, mas não- eu corria na ele velocidade corria, ele normal. corria junto comigo. Ele era melhor do que eu. Eu falo pra ele, você corre muito melhor do que eu. Ele é muito mais atleta. Só que eu sou esforçada, ele é da natureza. Só que a questão é, ele não consegue a dieta, o problema é esse, ele não consegue seguir um cardápio. Dudu não segue, não segue. Então, tem esse ponto, assim, é muito... Bom, primeiro, da questão da semana, né? Putz, eu podia chegar... Então, faz assim, ó, faz a prova, faz o balanço geral da prova. O que eu quero para minha vida depois daqui, né? Que é, então, pós a linha de chegada, Volte a a treinar. treinar. Então, volte a treinar e agora seja mais esperto, né? Faça as coisas, as mudanças que você viu que podem ser feitas. E aí planeje, por exemplo, perder peso. E aproveite esse momento. Acho que o momento de perder peso é o momento no começo do ciclo. Que aí você consegue manejar. Só que aí não é tipo, beleza, perdi peso, vou voltar àquela dieta maluca. Ou, quer dizer, sem dieta, né? É você... E assim, é muito um jogo de... eu posso beber? Eu posso comer hambúrguer? Cara, óbvio que você pode. Pode ficar à vontade. Mas... seja realista, eu quero fazer o meu melhor tempo. Então, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você não abria mão antes. E seja por um período, depois você volta. E assim, o Dudu tá numa composição corporal excelente, né? Não é obeso, nada disso. Saúde 100%. Esse é o ponto. É o ponto de Você, performance, para quem né? que você quer olhar, exato. É. A gente, de maneira geral, somos todos indivíduos saudáveis que estão fazendo... Correr uma maratona é Sim. algo 0,1% da população mundial. Então, que é sempre... O sarrafo é sempre alto, né? Mas é isso, assim, talvez parar... Vou fazer isso. Eu vou fazer isso, ó. Vamos começar. É que a gente tem... Nossa, o nosso- você vai assumir um compromisso Dudu, aqui público. todo complexo isso. podcast ele faz um comentário. Sabe o que ele falou? E ele gravou e ele colocou isso no ar, que ele vai fazer o índice para Boston. Ele Quando eu colocou. falei isso? Olha, Você falou. gostei. Você Não, mas falou. peraí. Isso é em Vamos lá, Zezé. vamos lá. 50 anos, Eu né? preciso de parceiros aqui que vão junto comigo. Eu vou, vai, vamos É o ver. seguinte, ó. É que a gente tem muitos compromissos de trabalho. Esse é um negócio que pesa demais. Você fala Muito, assim, vamos, viajar. Vamos Nossa. tirar provas. Pra gente não tem tirar provas. É só colocar, né? Então, mas a gente vai zerar agora no meio do ano, né? E a gente começa o nosso novo projeto. Mas eu acho que isso que ele falou, assim, sabe? ai. Baixa intensidade, faz os treinos, né? E daí a gente vai mudando isso Idade no começo. muda alguma coisa? Porque assim, Muda, eu tô muda. indo Não, pra então, 42. Não, eu tô indo pra 42 e eu ando ficando preguiçosa. Coisas que eu Não, e é mais difícil perder não é que um eu quilo. nunca. Eu era muito preguiçosa, deixei de ser quando eu tava no, sei lá, atleta, e agora eu não ando muito mais com essa coisa de performance, de querer ter tempo e tal. Eu só quero ser feliz, entendeu? Mas acho que é do momento que você tá E nessa aí eu vibe, tô meio assim, eu fico, às vezes eu olho pra trás, eu falo, cara, eu treinava muito, como, né? Não sei, eu não tenho mais essa... Eu só quero treinar de leve, de boa. Mas sabe um ponto que até voltando à questão da dieta, mesmo se você fizer uma dieta restritiva e quer continuar treinando, você vai ter que diminuir os ritmos, não tem jeito, você vai faltar energia durante o treino e paciência, mas colocar os períodos pré, intra e pós-treino como sem dieta restritiva, eu digo, sabe? Então, faça um bom pré-treino. Mas eu corro em jejum. Tá, então na noite anterior, coma bem. Não faça, tipo, 0 carboidrato.
faça menos carboidrato, mas zerar carboidrato no outro dia, você vai correr em jejum, você vai com estoque de energia lá embaixo, né? Porque a gente tem um o corpo estoque de começa energia. até a acumular também, né? Assim, Tem isso também. O corpo diminui o metabolismo, que ele fala, opa, tô em privação aqui, vou diminuir, mas não é uma diminuição súbita, que você consegue treinar. Assim, essa equação é bem complexa. E por isso eu acho que, assim, você quer perder peso? Vá numa nutricionista. Ela vai te dar um cardápio. Você pega esse cardápio e coloca na geladeira e não, tipo... Porque, assim, muita gente... Não, você vai no nutricionista? Vou. Mas você segue a dieta? Não. Não. O que você tá contando pra mim? Não, mas que eu fala de conheço. Boston, fala de Boston. Tá. Não, é assim, ó. Eu acho que a gente tem que começar com um check-up. Vamos começar com o check-up. Vamos falar com o nosso treinador, que vai pegar o desafio junto. O Lobo treina também com você? Não, eu o treino com o treinador? Ademir. Ah, que legal. Vamos falar com a Claudinha, nutricionista, né? Quem mais? Não, o Dudu, ele tem toda a equipe. Tem toda a Olha equipe. isso. Toda a equipe. É só querer. Tá, É mas só- pra quando isso? Eu falei Pro pra ano ele, que eu vem, te né? puxo. Eu vou com você. Base Vamos de fazer- 6 meses. Fazer fazer uma prova esse ano pra pegar pro ano que vem? Ou não? Pode ser, pro final do Esse ano né? ainda tá... Será? Vamos fazer um mais longo, 2025? Não, eu acho que é muito, muito perto, cara. você Então vai vamos ter começar perder no muito ano que peso. vem. Porque Berlim já é pra 2025. Não, né? não, Berlim não. Berlim não. Tem que que ser, fazer uma prova. de repente, no começo do ano que vem. Pode ser. né? Começo do ano que vem pra pegar índice pra poder ir pra Boston 2025. 3,10 tá fácil. Nossa, tá esbanjando, ó. Viu? Quando ele falou assim, não, eu vou fazer 3,5 e aí eu pego o índice pra Boston. Eu falei, o quê? Vou junto com... Eu te ajudo, te puxo. Nem sei se eu consigo gente, correr vamos 3,5, mas eu te continuar. puxo. É. Mas e do peso, a segunda meta que você ia assumir um compromisso aqui? Tinha alguma coisa disso? Do peso? É, de... Agora de- uma de- meta de peso, vamos lá. Ah, não. Acho que o peso vai ser a consequência. Ó, Muretou. Deixa eu só falar uma coisa. Antes da gente começar esse projeto, uma dúvida que eu tenho. Férias. sim. Você falou que você tirou 10 dias de férias. Pro corredor, o corredor acha que ou é problema ou não é problema tirar uma férias, porque ele vai ficar destreinado, né? Tem um prazo, assim, que eu falo, eu posso tirar isso aqui de férias, comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, ou não, tem que ser umas férias meio regrada. Assim, se você não tirar férias, seu corpo vai tirar férias e você vai machucar e vai ficar parado. Não tem jeito. Se Vai você desligar a chave fizer geral. sequência de ciclos, comprovadamente vai dar ruim e ninguém faz isso, né? Assim, ninguém em sã consciência. Até os atletas profissionais tiram férias, né? Já que você falou isso, quantas maratonas eu posso fazer no ano? Putz, depende de quem é você, né? Tá. Depende muito. Tem assim. um geral? Para quem está começando, assim, uma por ano ou uma a cada semestre está excelente. Até para você conseguir minimamente equilibrar sua vida, assim, né? Eu falando, fiz 3 em 2 meses, né? Mas você Mas é não, forte. não sou foda, não, é só louco. Eu não faço mais isso, assim. Depois que eu acabei a maratona, eu tava super feliz, mas eu falei, dessa vez eu exagerei. E assim, tem uma diferença clara entre eu atleta e eu médico, óbvio, né? Sim. E às vezes o PJ atleta e PF, né? Exato. O atleta não ouve o médico, assim. Quer dizer, eu tenho um médico, né? Tem uma médica do esporte que cuida de mim. Mas enfim, voltando ao seu ponto. Você precisa tirar férias e nas suas férias você vai perder performance. Vai perder. Não tem, se você ficar um dia sem treinar, sua performance vai diminuir um pouco, né? Ou, porque às vezes você tira o day off e é normal, mas a partir do 3º, 4º dia, sua performance começa a cair. Mas até 2 semanas, essa queda não é tão substancial. A partir das 2 semanas, aí dá uma boa queda. Por isso, no máximo 10 dias, 2 semanas. E é muito bom tirar férias real. Esse é um Zero. ponto. Faz outra atividade. Assim, eu vou sair de férias. Eu vou vou viajar para um outro país, mas eu vou levar meu tênis, vou correr. Não, você está de férias. Porque tem muito isso, assim. Eu tava, uma atleta minha, uma paciente minha, fez agora um Ironman e pegou vaga para Kona, né? E aí ela fez agora, né? Hamburgo, e agora faz 2 semanas, e Kona em outubro. Aí ela, tô desesperada, eu preciso começar a treinar. Aí eu falei, eu concordo com você precisa começar a treinar, mas você precisa sair de férias. Eu vou viajar, mas eu queria levar meu tênis para correr, eu vou conseguir correr, vou lá para Londres e tal. Eu falei, você vai levar seu tênis, você não vai treinar e você não vai curtir suas férias, você não vai fazer nada direito, Deixa, esquece, fica lá, 10 dias, ela vai ficar menos, vai ficar 5 dias.
come, Geralmente se diverte volta com a muito família. melhor, né? Tipo, sai do mundo. Você Da volta muito corrida, melhor, né? com prazer. Não é? Eu já fiz Vai algumas fazer vezes ou fazer as coisas que você deixou de fazer. Porque, assim, eu falo por mim, mas com certeza acontece. Você abdica de muitas coisas que você... Puta, eu queria fazer isso, mas não dá porque eu tô... Gosto de tomar treinando. sorvete, não tô tomando A sorvete. Val, ontem ela tava assim, eu não tô conseguindo performar aí, esse final de semana tem meia maratona, depois a gente tem uma outra meia maratona na outra semana, não tô conseguindo correr tão bem. Ela tem que entender que a gente tá no final de temporada, porque a gente correu 3 maratonas. Não, mas eu entendo. Eu tava só te falando, exatamente. A gente não tá em porque meio de temporada, a gente tá em final de temporada, nós dois. Foram 3 maratonas, né? A gente veio de Honolulu, Tóquio, Londres e a gente continuou fazendo. Mas você sabe- A última foi o Rio. 3 meias em um mês. Não, e Não, sabe não, que... a gente fez 3 maratonas em 4 meses. E Então, agora quase foram igual eu, 3 hein? meias seguidas. Vão ser, né? Primeiro Vão foi ser Rio. 3 meias em um mês e meio. Só que assim, agora é aquela tal coisa. Eu fiz, além de estar no final de temporada, eu corri a meia para 1h30 gravando. Eu fui fazendo vídeo e tal. No dia seguinte, o que me pega não é a prova, mas o que acontece é... A nossa prova não termina quando a gente cruza, a gente trabalha A depois. gente trabalha. Então, assim, a gente foi dormir até que não tão tarde, mas acordou 3h30 da manhã para cobrir a abertura, a largada. Depois a gente andou por um monte de lugares, abraçou um monte de gente que tinha acabado de correr uma prova, né? Então, assim, fluidos ali a gente trocou todos. Energia. Energia, né? De dar energia, doar energia, receber energia. E então é isso tudo. Nossa, eu terminei, parecia que eu falei, cara. E até perguntaram, né? Esses dias me perguntaram, por que você não foi para Porto Alegre? Que era uma semana antes. Eu falei assim, gente, eu não consigo fazer tudo. Não dá, porque não é só correr a prova. Você conversa com pessoas, Total. você troca energia, você abraça um, fala com o outro, tira foto e tal. Isso é super puxado, mesmo. Mas é muito legal, né? É muito legal. muito Eu não bom. tô falando que o corpo precisa dar uma certeza. volta. Então, eu entendo. Eu falo, nossa, eu tô começando a ficar cansada. E aí, por conhecer, você já fala, opa, vamos recarregar. Por isso que a gente vai sair de férias daqui a pouco. Não vamos levar o tênis. Não vamos levar o tênis. sim. Só sunga, maiô e... Bom. Exato, Né? exato, pra divertir. Vavá, Oi. o papo está muito bom, mas eu já vou te convidar para uma terceira... Opa! Já terceiro vamos. episódio. E quem quiser passar como como o doutor Paulo médico, como Boa. que eu te E quais são os encontro? seus projetos? Boa. Bom, primeiro, para quem quiser passar em consulta ou conhecer mais esse programa, meu doc, esse programa de acompanhamento, que não é só médico, tem médico, nutricionista, Eu quero fisioterapeuta. passar. Vamos passar, Vamos. Dudu? Estão mais do que convidados. Enfim, é uma equipe interdisciplinar, é um projeto integrado. Tem o site, projetomeodoc.com.br, tem o Instagram, @meu.doc, tem o canal no YouTube, meu doc, e só. Tem isso. Aí lá você vai ser direcionado ao WhatsApp, enfim, para atendimento. Tem o meu perfil pessoal, paulo.putinelli, no Instagram. Mandem mensagem, eu sou super solícito ali para responder. Acho super legal essa interação, essa questão é muito legal de encontrar as pessoas e conversar. Meus próximos projetos, agora eu vou dar uma tirada de pé realmente. O próximo mês eu fico o mês todo fora, que eu vou para um congresso na França, vou apresentar uma aula lá de ciências do esporte. Depois vou para o Japão, no Mundial de Natação. Já foi pro Japão? Já fui 2 vezes. Que legal. Fui nas Olimpíadas e fui uma outra vez com um time de futebol, na época que eu era médico do time. Então, vou pela 3ª vez e, assim, eu brinco que eu só não mudo pro Japão porque eu sou analfabeto, né? Lá no Japão. Todos nós somos. Lá Eu só tenho a cara. não consegue entender nada, mas é um país diferente, né? Animal. E eu vou É conhecer, muito bom. está se organizando ali para conhecer o Instituto de Ciências do Esporte da EIS, que vai ser ISS. bem legal, Uhum. Que legal. Tomara que dê certo, Legal. E aí, no segundo semestre, sem Ironman, sem Uma maratona, maratoninha, sei. não? Então, a gente talvez vá fazer a UTMB, Sei, sabe, a de Ultra, sei. lá do Mont Blanc, que vai ser em Paraty, a gente está com um projeto lá da Z2, talvez eu me lance nessas outras aventuras, assim. Mas sem grandes performances esse ano. Tá bom já, Tá né? bom. Acho Já, que é bom? isso, preciso tirar o pé, Tá ótimo. trabalhar. É isso aí. Muito bom, muito Muito bom, bom. Dudu. Muito obrigado Parabéns pelo aí convite. pelo trabalho. Você é Pô, ótimo. parabéns para vocês, sério, assim, é muito legal e eu vejo os vídeos e aquela troca de
de emoção da maratona, que eu realmente eu tava pedalando, tava fazendo rolo, assistindo. Aí, uma hora, sabe, deu aquelas engasgadas, e aí é uma hora que uma moça chega e fala, meu, eu fiz isso por você, assim, sabe? Tipo, você faz parte disso. É muito legal o que vocês estão fazendo. Então... Não, eu acho que é Nem fala, todos fico nós. Todos arrepiada. nós fazemos parte da corrida. Sim. E o nosso trabalho, o meu, da Val, o teu, é trazer mais pessoas para a corrida, para o esporte, né? Eu acho que isso daí é o que movimenta todos nós. Pode parecer assim uma coisa assim, meio clichêzão, mas é o real. Influenciadores do bem. Inventei hoje. Total. É isso. É isso aí. Legal. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Val. Até mais. Obrigada, Muito obrigado Dudu. para todo mundo. Até a próxima. Valeu. Vai. Abraço a todos. Faz, faz. Ai. Ah,